Senhor Jesus, gente, bom dia. Louvado seja Deus por mais um dia. Já queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo, né, da tua misericórdia nos alcançar. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor nos alcança cada manhã. Então, esta manhã, a misericórdia do Senhor te alcança mais uma vez para a glória de Deus. Senhor, eu quero te agradecer por tudo, pedir perdão pelos meus pecados. Pai, eu quero te glorificar, te exaltar. Eu quero, Deus amado, Deus querido, te bendizer, Pai amado. Pedir perdão, Pai, pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Pedir que o Senhor possa estar me alinhando aos teus propósitos. Que o Senhor possa estar, Pai amado, Pai querido, me direcionando, Pai, ao alvo que é chegar no céu. Pai amado, Pai querido, que é alcançar a nossa salvação. Nos livra, nos liberta, nos resguarda. Em teu nome, em teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje vou colocar aqui, vou pegar aqui minha Bíblia. Cheguei. Aí, gente, vamos lá ler nosso salmo. Louvado seja Deus. Livro de Salmos. Salmo 21. O rei se alegrará na tua força, ó Senhor, e na tua salvação. Quão grande ele se regozijará. Tu deste a ele o desejo do teu coração e não recusaste o pedido dos teus lábios. Sela, porque tu provês com as bênçãos da bondade. Tu colocaste uma coroa de puro ouro sobre sua cabeça. Ele pediu a vida a ti e tu deste a ele, até a duração de dias para sempre eternamente. Bom, aqui está, né? Louvado seja Deus. E continuaremos aqui com a nossa palavra. Hebreus 11, estudo, né, da palavra. Ora, fé, a substância das coisas pelas quais esperamos e evidências das coisas não vistas. Porque por ela os antigos obtiveram bom testemunho. Através da fé entendemos que o universo foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda fala. Então, ou seja, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, daquilo que não vemos, mas daquilo que nós esperamos. Eu não vejo que aquilo vai acontecer, mas eu espero que aquilo aconteça. Porém, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os transladara. Porque antes da sua transladação, ele tinha testemunho que agradava a Deus. Então, Enoque foi alguém que andou com Deus. Enoque foi alguém que tinha muita intimidade com Deus. Enoque foi alguém que foi até separado do povo, porque ele tinha tanta intimidade com Deus que ele era totalmente diferente das pessoas ali naquele tempo. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, ou seja, se a gente busca Deus, ele tem recompensa para nós. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que não ainda se viam, comoveu-se de temor e preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é o segundo a fé. Então, ou seja, pela fé, ele não via que aquilo ia acontecer. Talvez os dias estavam trincando de sol e ali Deus falando, olha, vai ter chuva, faz a arca. Ele tá lá construindo a arca embaixo do sol quente, o povo chamando doido, maluco. O que você está fazendo isso? Não, Deus falou que vai chover, Deus falou que vai ter uma tempestade muito grande, Deus falou que vai ter uma inundação. Que inundação? Olha o sol que tá rachando aqui, para de ser de loucura, né? Porque é assim que as pessoas fazem com a gente. Deus falou algo com a gente que a gente não tá vendo, mas que a gente espera que aconteça. As pessoas querem matar aquilo. Não, isso não vai acontecer, não tem como acontecer. Olha, a probabilidade é zero. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir a um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque procurava por uma cidade
que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Pela fé também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência e deu à luz a uma criança, quando já de idade avançada, porque teve por fiel aquele que havia prometido. Por isso também, de um, e esse já considerado como quase morto, descenderam tantos como as estrelas do céu, em multidão e como a areia inumerável da praia. Todos esses morreram na fé sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e foram persuadidos a respeito delas. E abraçaram-nos e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, assim, pela fé, muitos até mesmo, né, eles não apalparam, igual o Abraão. Abraão, eu creio que ele não viu a multidão em que Deus havia prometido a ele, porque nós somos descendentes de Abraão. Mas ele não chegou a ver tudo, né? Não aqui em carne. Mas Deus cumpriu aquilo que tinha falado. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram um país. E verdadeiramente se lembrassem daquele país de onde haviam sido, teriam tido a oportunidade de retornar. Mas agora desejam um país melhor, que é um país celestial. Por isso também Deus não se envergonha de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então a cidade já está preparada. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque, e aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Dele foi dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerando que Deus era poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos, e então também, figuradamente, ele o recebeu. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, concernente às coisas futuras. Então, tudo foi pela fé. Pela fé, Jacó estava próximo da morte, abençoou ambos os filhos, José, e adorou, reclinando-se sobre seu cajado. Pela fé, José, ao morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de teus ossos. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi concedido 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado de filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, de que por um período desfrutar do gozo do pecado. Então, ou seja, pela fé, todos esses homens, eles fizeram grandes coisas ali, porque eles confiaram na palavra de Deus, mesmo que eles não viam. Considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista recompensa e galardão. Pela fé deixou o Egito, que não temendo a ira do rei, porque perseverou como que vendo aquele que está invisível. Ó, eu falo, Moisés, ele recebeu 10 não. Deus falou para ele: eu vou te usar para libertar o povo. Ele chega lá, o faraó, vou libertar o povo. Que libertar o povo? Vocês vão trabalhar pesado. Então quer dizer, ele recebeu um não, aí depois 2 não, 3 não, 10 nãos. E é onde teve as 10 pragas do Egito, né? Para só depois então Deus tocar no coração de Faraó e liberar aquele povo. Então, ou seja, ele passou por muitas coisas pela fé. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram pelo Mar Vermelho e por terra seca, e os egípcios que o mesmo fizeram afogaram-se. Pela fé os muros de Jericó caíram ao serem rodeados durante 7 dias. E pela fé a meretriz Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. E que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos estranhos. Então, irmão, por conta da fé, nós passaremos por muitas coisas, mas o Senhor nos dará vitória em todas elas. A fuga dos exércitos estranhos. As mulheres receberam seus mortos trazidos novamente à vida. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento.
para que pudessem alcançar a melhor ressurreição. E outros foram testados com escarninhos, açoites cruéis, de fato, e além de cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, serrados ao meio, tentados, mortos a fio e espada, vanguearam sem destino, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destruídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelo deserto, e montes e pelas covas e cavernas de terra, e todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não devessem ser aperfeiçoados. Então, pela fé, irmãos, a gente vai passar por coisas, mas nós venceremos em nome de Jesus, amém? Que Deus possa aumentar a tua fé nesta manhã. Que nós possamos ser como Abraão, Isaac e Jacó, que pela fé nós alcançamos o alvo e a promessa, né, para a glória de Deus. Porque pela fé nós não desistimos daquilo que Deus nos prometeu. Porque Deus, ele não promete algo contando com aquilo que nós estamos vendo, e sim com aquilo que ele falou. Então, pela fé nós venhamos viver as promessas de Deus, amém? Senhor, eu te peço perdão pelos nossos pecados, peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor aumente a nossa fé, nos faça viver o extraordinário, o sobrenatural, o impossível, para que a nossa confiança no Senhor aumente a cada dia, Senhor. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas dúvidas, por aquilo que colocamos em questionamento diante do Senhor. Senhor, guarda, nos livra, nos conduz à vida eterna. É que eu te peço, te agradeço por mais um dia que eu creio, Pai, que será de vitória para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Pela fé nós vamos vencer, em nome de Jesus. Deus abençoe. Passe, Jesus, um bom dia para nós. Deus abençoe nossas vidas.